E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos e furando a fila, trago a vocês o Arco Linux. O que é o Arco Linux? O Arco Linux ele é mais do que uma distribuição. Ele é uma universidade de TI. É, meu amigo. Tá pensando o quê? O cara que bolou essa ideia é um gênio, porque muitas das pessoas que usam Linux, elas precisam aprender a usar o Linux. E nenhuma distribuição propriamente dita se propõe a facilitar esse caminho para o usuário, né, no sentido de ensinar de forma didática, desde o nível mais iniciante até o nível mais avançado. O Arco Linux tende essa demanda. Então, uma característica do Arco Linux, por tudo que eu vi até agora, é que ele é muito, mas muito, muito didático. Ele tenta te explicar tudo o que está acontecendo, ele tenta ser o mais direto possível nas descrições dos programas, né, e nas coisas que você vai configurar, né, serviços que você vai configurar. É uma distribuição bem verbosa. Parece que você tem um amigo ou uma amiga mais experiente do seu lado te ajudando ali no setup do seu computador. Eu achei bem interessante. A gente ouve falar muito pouco dessa distribuição aqui no Brasil. Imagino que não só no Brasil, mas também países lusófonos em geral, porque é uma distribuição que praticamente ela está em inglês. Todas as coisas legais que o Arco Linux tem não estão traduzidas para o português, pelo menos não a maior parte, tá? Então fica até uma dica aí para quem está a fim de criar uma distribuição Linux. Eu acho que seguir esse caminho do Arco Linux, de tentar criar uma espécie de universidade com trilhas passo a passo, pode ser uma coisa bem interessante, tá? Então, para explorar um pouco essa parte didática do Arco Linux, não é na distribuição. Eu vou ter que dar uma olhada aqui no site. Olha só, eles vêm com Chromium, logo de cara, e não vem configurado, né? Que isso, gente. Tá aqui, arcolinux.com. E essa é a proposta da distribuição. Tá, essa aqui é a principal proposta da distribuição. Não é a distribuição em si, os caminhos de aprendizado, beleza? Por baixo dos panos, o Arco Linux é uma distribuição Arch Linux normal, tá? Não tem nenhuma grande diferença em termos de tecnologia com o Arch Linux. É mais uma questão mesmo de documentação, foco e propósito. Então você entra no site do Arco Linux e ele vai te explicando, cara, ó, a gente oferece isso daqui. Aí você tem os estágios, né? Tem o Arco Linux D, tem o Arco Linux B e tem o Arco Linux padrão. Eu vou mostrar mais ou menos o que é cada uma dessas distribuições. Mas logo de cara uma diferença que você vê. Já te fala o que é o Arco Linux e já traz uma série de artigos explicando como coisas funcionam, como configurar coisas. Obviamente, muitas desses artigos estão lá na wiki do Arch Linux padrão, tá? Mas aqui está numa linguagem mais acessível, muitas vezes com vídeos. Eles têm canal do YouTube também. Então, logo de cara, ele é um blog. Ele quer te educar, né? E olhando aqui, a primeira coisa que você vai ver, tem esse home, né? Info, Arch Linux D, B, ISO e fórum. E aí você tem o Start Here. Escolha seu projeto. Então, vamos começar aqui escolhendo meu projeto. Como ele é organizado? Né? Ele é organizado em trilhas. Você escolhe uma trilha e segue nessa trilha até você achar que você tem que ir. Tá? Aí aqui ele tem umas imagenzinhas, né, onde você pode olhar com mais calma esse Learning Path. Tá? Então, a fase 1, instalar o Arco Linux com a ISO padrão. Né? Você vai conhecer várias aplicações do mundo Linux e vai experimentar 3 desktops, né? XFCE, o OpenBox, que é um Window Manager mínimo, né? Desktop mínimo, e o i3, que é um tiling. Tá? Aí você instala o Arch Linux D, e é uma distro, que é uma ISO mínima, e aí você vai instalar usando o Calamares. Tá? Então não é modo texto, não, é Calamares mesmo. E você pode alterar os scripts, enfim, mas você ainda vai continuar com o XFCE OpenBox i3. Na fase 3, você vai instalar o Arco Linux D. Na fase 3, você pode escolher outros desktops diferentes da fase anterior. Então você não vai colocar nem o XFCE, nem o OpenBox, nem o i3. Eu não sei se eu concordo com esse. Não sei se eu concordo, não. E aí na fase 4 faça a sua própria ISO, né? Então você vai customizar a sua própria ISO, ainda baseado no Arco. Na fase 5 você vai instalar o Arch Linux no modo Archway, né? Você vai instalar ele do jeito que ele foi pensado a ser instalado, né? O Arch Linux. Para quem só ouve falar, mas nunca usou um Arch Linux na vida, o Arch Linux ele não tem um instalador como a gente costuma ver nas distribuições, tá? Ele tinha. Antigamente ele tinha um instalador que ele lembrava um pouco o instalador do Slackware,
que era um Next Next Finish. Mas ele deixou de ter isso em algum momento aí, quando eu parei de usar a distribuição. Quando eu fui tentar usar de novo, eu tomei um susto porque não tinha mais. Né? O máximo que ele tem ali é um Arch Bootstrap lá que ele baixa um sistema mínimo e coloca em alguma partição que você criou na mão lá. E aí você segue o processo a partir dali. Né? É uma instalação parecida com a do Gentoo, bem mais rápida, obviamente. E na fase 6 você vai criar sua própria distro baseada no Arch Linux, né? Passo a passo aí. O nome do projeto é chamado Carly, Customized Arch Linux ISO. Ok. Então esse é o resumo dos paths, esse é o resumo dos caminhos, beleza? Então você começa aqui, e aí, é isso. Ó. Por onde começar? BIOS UEFI, como é que instala? Pré-instalação, pós-instalação. Aí você tem aqui algumas documentações específicas para algumas customizações. Na verdade são artigos, né? Artigos aí que explicam são categorias de artigos aí para você continuar aprendendo. E aí tem bastante coisa para você customizar o tema do seu ambiente. Então ele traz aqui artigos de como configurar o Polybar. É aquelas coisas para a galera fazer Rice, né? Eu acho que muito dessa onda do pessoal ficar criando tema e botando lá no screenshot lá no Unix Porn do Reddit. Eu acho que vem muito desses artigos do Arco Linux, né? Um dos maiores caras que eu conheço aí do YouTube que fica criando tema o tempo inteiro, que é o Derek Taylor, ele é um usuário Arco Linux, né? Ele abandonou o Arch já tem um tempo já e ficou no Arco e ficou. Tá, aplicações, então aqui, coisa. E é isso, são artigos de blog, tá? Para você seguir aí no seu caminho. Então vamos à distro. Esse daqui é a distro, a ISO original, tá? É a primeira ISO, tá? Não é a ISO minimal, não tem nada demais aqui. Isso aqui é a primeira ISO que você pega lá no site. Você pode ver, ele tem um belo do welcome aqui, né? Então atualize os mirrors do Arch. Isso aqui é importantíssimo porque o Arch Linux ele é muito volátil, inclusive na lista de mirrors. Então é bem comum, após alguns meses, e não muitos meses não, sabe? Após alguns poucos meses, alguma ISO algum mirror deixa de funcionar. E se você não tiver outras opções de mirrors apostos, você pode ficar com o sistema sem ter para onde correr, até resolver, né? Aí tem aqui o Departed, que é um gerenciador de partições, e o Calamares, que é o cara que faz a instalação. Aí tem documentação, escolha seu projeto. Vou clicar aqui, o que ele vai fazer? Vai abrir um browser? Acho que ele vai abrir um browser. Isso mesmo. Tá. Aí tem informações do core, fórum, importantíssimo. Donate também, né? Pelo amor de Deus, façam doações. Se envolva no projeto, debug, YouTube. Tem o quit para você desistir. E aqui tem as redes sociais da distribuição. Tá? Uma informação que é importante, a maior parte das live CDs eles não disponibilizam informação, que é qual é a senha do usuário live que você está usando. Quase nenhuma distro dá essa informação para você. Geralmente o nome do usuário é a senha, ou então, enfim. Eles têm Discord, eles têm grupo no Telegram, tem essa ferramenta aqui, TweakTool, que não sei o que é. Vamos ver. É disso que eu estou falando, gente. A distribuição não basta criar só disso, eu tenho que criar ferramentas, cara. Ferramentas que não existem, ferramentas que facilitem a vida do usuário da sua distro. Não adianta só trocar o papel de parede e mudar o tema, beleza? Tem que investir um pouquinho mais. Tem um canal aqui no YouTube, eu acho que o nome do cara é Marco. Marcos é Marco. Que ele abordou. Ele é um dos canais do Linux. Ele é um canal de Linux. Um dos que me inspiraram a criar o canal em português. Ele é um usuário de Gentoo também, um desenvolvedor. E ele teve uma ideia genial. Ele criou um aplicativo para desktop para gestão financeira pessoal, se eu não me engano. E em C++, usando C++ e acho que ele usa Qt. E ele está vendendo um curso de C++ em alguma dessas plataformas de curso, ensinando como fazer aquela aplicação. Ou seja, se você se dispuser a pagar 30, 40 reais aí no curso desse cara,
você já está apto a criar um configurador desse tipo para alguma distribuição que esteja precisando ou para uma distribuição que você vai criar. Então não é difícil criar esse tipo de interface. Mas o designer, né, do Plasma, ele deixa você criar a interface clicando e arrastando em elementos, né? Como é que funciona? Ele vai te dar um canvas, né? Ele vai te dar uma janela assim, em branco, e aí ele vai ter uma listagem de botões, de widgets, e você clica e arrasta pro canvas, e ele monta a interface da sua aplicação ali. Eu não sei se ele usa XML ou alguma coisa parecida. Então você vai para a parte do C++, né? Como é que ele usa C++. Você vai para a parte do C++ ou do QML, onde você só fala para ele qual que é o nome dos elementos que você colocou aqui, e aí lá nesse arquivo você descreve o que cada ação vai fazer. Então quando eu clico no botão, o que vai fazer? Qual função ele chama? Qual comando de terminal ele vai chamar? Então é bem fácil, na verdade, você criar esse tipo de aplicação. O que me surpreende é a quantidade de pessoas que criam distribuições e não têm coragem de criar um aplicativo desse tipo, que facilita coisas para as pessoas, né? Então aqui, ó, é um menuzinho de Alt Start, que é basicamente colocar um arquivo .desktop lá no .conf /alt start do usuário. Configuração de desktop, ó. Qual que é o desktop que ele vai abrir? Tá vendo? Vou colocar o SWM aqui. Ele instala, tá vendo? E são coisas simples, são coisas muito simples, né? Aqui tem temas por Groovy, temos Adblock. Isso aqui é legal, hein? Eu já tinha ouvido falar nesse HBlock, Adblock. Ele vai criar lá no seu arquivo /tc hosts, ele vai criar um monte de entradas, tipo algumas centenas ou milhares de entradas, bloqueando todos os provedores de propaganda da internet. Então, para qualquer aplicação que você tiver, ele não vai acessar propaganda, mesmo que você não use o Adblock no seu navegador. Isso é muito bom, por quê? Porque o Adblock no navegador ele é muito ineficiente, ele usa muitos recursos. Boa parte do que o pessoal reclama, o Chrome usa muita memória e tal. Cara, se você desliga o Adblock, é pelo menos 200 MB que você vai economizar para cada aba que você tem aberto. Porque ele roda uma instância diferente para cada aba, ele não roda uma instância só para todo mundo. E o que é uma coisa bizarra, né? Porque era só uma tabela mesmo, é uma tabela. Ó. Na hora que você clicar, na hora que você acessar essa URL, vê se está na minha tabela, se estiver nessa tabela, dá um perdido. Você não precisa ficar rodando o tempo inteiro, né? Mas enfim, os navegadores eles gerenciam isso muito mal. Então, eu vi esse tipo de abordagem se popularizando cada vez mais na internet. Inclusive, você consegue atualizar, né? Tem até script para você ficar atualizando toda semana, conforme o pessoal lá atualiza novas formas de propaganda. Cara, isso é muito bom para você colocar. Tu configura sua máquina como gateway da sua rede interna e bota uma regra dessas e você elimina a propaganda até do celular, cara. Você elimina a propaganda da sua rede inteira, né? E isso você já não tem aí roteadores com essa função, né? Eu acho que se você trocar firmware e botar uma firmware open source, é bem possível que já tenha. Mas essas máquinas, esses roteadores, eles são muito fraquinhos também. Então o meu medo de colocar uma lista muito grande lá é que ele vai deixar a sua internet inteira mais lenta. Mas se você tem a possibilidade de usar um computador como gateway, porra, eu acho que vale muito a pena. O que mais tem aqui? LightDM, configuração LightDM, NeoFet Editor. Cara, NeoFet Editor, olha só. Você edita o NeoFet. O que ele vai mostrar quando você quando você abrir o NeoFet? Vamos achar um terminal aqui. Você abre também, ele já abre o NeoFet. Ou não é uma distro voltada para criar, para a gente ficar tirando screenshot? Fala a verdade. É que você escolhe que vai ter, ó, o nome da máquina. Você pode usar imagem aqui, ó. De vez em quando eu vejo. Aqui não tem. Dependendo da distro que você está usando. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá vendo? O que é isso aqui? Olha que bonito. Tá vendo? Não custa nada, gente. A gente não tem um treco desse em português brasileiro. Por quê? Se alguém resolver criar, me chama. Que você define as configurações de repositórios e tal. Então, ele tem repositório do Arco Linux.
E ele tem repositório, então esse cara aqui é diferente, ele realmente tem repositórios próprios. Ele não é um Arch Linux puro, não. Mas se você quiser trocar, tá aqui, ó. Se você quiser deixar de seguir o repositório do Arco e quiser seguir o repositório do Arch, é só trocar aqui. Ele tem os temas do Termite, que ele não tem um preview, então não dá para saber. Aqui ele tem um cador de temas para Awesome e i3 e para os SH. Então, primeira surpresa, né? Essa ferramentinha aí de Arco Linux Tweak Tool é fantástico. E os programas que vêm instalados são, vamos olhar aqui, são as ferramentas básicas do XFCE. Ele tem um Atom aqui, curiosa essa escolha. Ele tem o configurador para o Conk, instaladores. Esse aqui é o cara que gerencia temas do Plasma. Tem o Plunk, né? O Plunk, ele monta uma barrinha aqui embaixo de ícones para você fazer, tipo aquela do Mac. Mas acho que você pode botar na lateral também. É bem legal se você usa o OpenBox, que o OpenBox ele não tem nenhuma barra, né? Você pode usar ele em conjunto com o OpenBox, vai ter um ambiente bem mínimo, porque o OpenBox gasta bem pouca memória. E o Plunk também, ele gasta bem pouca memória. Tunar, Variety ele troca de papel de parede. Para desenvolvimento, Atom, Gianni, Gearhead, Meld e Sublime. Escolhas curiosas, eu entendo o porquê, eu entendo o motivo, tá? O Atom, ele é acho que ele foi o primeiro desses editores de código que rodam por cima do Electron, tá? Então, na verdade, o Atom, assim como o VS Code, eles rodam por cima de um Chromium, né? É tudo HTML e JavaScript. Para construir a interface e a lógica deles todos é JavaScript, TypeScript. E o Atom foi um dos primeiros, né? Só que o Atom ele sempre teve uma desvantagem muito grande com relação ao VS Code, que ele sempre foi muito mais pesado. Então, por mais que ele fosse pioneiro, ele perdeu muito espaço. O Atom foi uma iniciativa do próprio GitHub, tá? Então a ideia a ideia original do GitHub era que você pudesse editar seus códigos no Atom conectado diretamente com o GitHub já. Então, quando você salva um arquivo, ele salva no ambiente temporário lá no GitHub. E na hora que você comita, ele comita. Então a ideia é que ele fosse uma espécie de IDE na nuvem. Né? Essa é a ideia original. Por isso que ele usa Atom. E aí você pode criar ambiente compartilhado, porque como ele está na nuvem, você pode rodar ele no navegador, essa coisa toda. Só que ele, não sei, eu tenho a sensação que ele estacionou, porque muita coisa que eu sempre quis ver funcionando no Atom nunca funcionou, ou funcionava de um jeito muito tosco, muito estranho. E quando o VS Code chegou, ele já chegou com tudo funcionando. Tudo aquilo que todo mundo sonhava em ver funcionando no Atom, no VS Code ele já estava funcionando. Por alguma razão, imagino que por patrocínio da Microsoft também, a galera saiu criando mais e mais e mais plugins pro VS Code. Em pouquíssimo tempo o VS Code já estava muito mais robusto do que o Atom. Então eu acho curiosa essa opção do Atom no lugar do VS Code. Por mais que o VS Code tenha ali a complicação de ser um produto da Microsoft, a Microsoft comprou o GitHub, então, em tese, o Atom também é da Microsoft. Então, se tem um, por que não tem o outro? Né? Fica uma decisão aí para uma decisão esquisita que ficou. O Gianni é um editor parecido com o Kate, né, do Plasma. Ele é um editorzinho um pouquinho mais completo, com suporte a algumas ferramentas mais avançadas do que um Gedit, por exemplo. E é isso que eu tenho que falar dele. É um bom editor. O Gearhead e o Meld eu não conheço. O Sublime eu conheço. O Sublime é um editor de textos que ele tem como característica aceitar plugins. Antigamente os plugins eram feitos em Ruby, se eu não me engano. Ele fez muito sucesso ali na primeira metade dos anos 2010, principalmente entre a galera do Mac, porque ele concorria com o TextMate, que era um editor que era febre no Mac, todo mundo usava o TextMate. Justamente porque ele tinha muitos scripts, né, que criavam snippets de código, então a produtividade era bem grande nesse TextMate, só que o TextMate ele sempre foi exclusivo do Mac, ainda é na verdade. E aí o Sublime entrou para concorrer com essa galera, só que o Sublime tinha para Windows, Mac e Linux, e ganhou bastante popularidade, mas aí, como eu falei, né, surgiu o Atom, por exemplo, o Atom já tinha muita coisa que o Sublime oferecia, só que o Atom não era proprietário, né? E depois o VS Code veio e atropelou todo mundo, né? O que mais temos aqui? Modo gráfico, Document Scanner, Inkscape, Image Viewer, GIMP. E aqui eu já vou dar PT.
Por que o pessoal insiste em não usar o nome do GIMP como GIMP, né? Qualquer distro que você pega vai estar lá. GNU Image Manipulation, blá, 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 que é o nome por extenso do negócio. Que não dá para ler porque os menus eles acabam e isso é péssimo para a marca, porque o produto tem marca. Ah, é o negocinho do ratinho. Ah, mas é porque o nome GIMP não significa nada. Inkscape significa? Sei lá. Acho que não precisava queimar o nome do GIMP. Krita significa o quê? Sabe? Para a internet, né, temos aqui o Chromium, Discord, Firefox, Telegram, Vivaldi, o QBitTorrent. Essa aqui é uma escolha polêmica, não acho o QBitTorrent bom. O Vivaldi é um navegador interessante, quem usa o Vivaldi é apaixonado pelo Vivaldi, não troca ele por nada, né? O Vivaldi é um navegador feito pelo pessoal que fez o Opera, né? Os desenvolvedores originais do Opera. Mas eu acho curioso, por exemplo, não ter aqui o Brave. Eu achei curioso. Ah, mas o Brave não sei o que lá, mano. O Vivaldi também. O Vivaldi não é software livre, e o Brave é, até onde eu sei. O Vivaldi não é. O Telegram, interessante. Discord, Microsoft está comprando aí também. Então, quer dizer, daqui a pouco a gente vai estar usando o MS Linux, né? Porque tudo que a gente usa no Linux vai ser da Microsoft. Curiosidade, né? Nesses dias eu fui fazer um curso aí de atualização de programação para aplicativos. O instrutor ele estava usando o Linux, mas ele estava usando o Edge, o navegador Edge, no Linux. Enfim, curiosidades aí, tá vendo? O pessoal, aos poucos eles vão dominando tudo, cara. Até que chega no ponto que você tá no Linux, você usa o Microsoft Office, que dá para usar lá na versão online. Você usa o Edge, aí você usa o VS Code, aí você usa todo o ecossistema da Microsoft no seu Linux. Tá, por que você usa Linux então? Multimídia me interessa. Então ele tem aqui um gravador de tela, Praga, que é um gerenciador de músicas, é parecido com Clementine, a ideia era, né? Pelo menos. Ele ser um gerenciador de músicas, não só um player de serviços pagos de streaming, como a maioria está se propondo agora. Pulse Audio Equalizer, blá blá blá, VLC. Ó, eu trocaria esse VLC por um MPV, eu acho o MPV muito melhor. Ó, o GIL Civil aqui, que é para webcam. E eu trocaria esse Praga pelo Strawberry, tá? Só minha opinião. E no Office temos aí o Document Viewer e o Dictionary. Não vem com LibreOffice, não vem com WPS Office, nada disso. E aí temos os settings, né? Com bastante coisa do próprio Arco Linux aqui. Não vou entrar em detalhes, acho que não é esse o vídeo. Mas olha que interessante, ó. Dá uma passada rápida aqui. Ele tem aquele adblock, né? Que eu falei para vocês, que ele bloqueia direto no ETC Hosts. O ETC Hosts ele bloqueia as suas conexões de saída, tá? Ele interfere direto na tabela de roteamento de rede. Então tudo que você coloca lá no etc hosts.deny, por exemplo, qualquer programa que tentar sair por rede, por aquela URL, ele vai bloquear. Eu fiz muitas experiências com esse host e é uma ferramenta bem poderosa que as pessoas usam bem pouco, né? Bem pouco mesmo. Curioso. O que ele tem aqui? Adicione remove software. O que será que ele usa? Ele usa o, sei lá, o que é isso aqui? Pomac. Tá, então ele tem aparência. E aí, ó, tem tudo aqui. Tweak to, welcome, as configurações do conk, sabe? Então tudo que pode ser configurado tem aqui algum configurador, o Quantum Manager, LightDM, tudo organizadinho aqui para facilitar a vida do cidadão comum. É uma distro, bom, por ser uma distro baseada no Arch Linux, não é uma distribuição que usa muitos recursos, né? Ela usa recursos de forma moderada. E é bem fácil de usar. Eu não vejo dificuldades para quem usa um Fedora ou usa um Ubuntu, eu não vejo por que teria dificuldades em usar um Arco Linux. Como comparar o Arco Linux com outras distros, por exemplo, como o Endeavor? Ó, o Endeavor, eu gosto bastante do Endeavor, eu acho ele bem interessante, mas ele não tem a substância, digamos assim. Ele não tem a ideia de criar uma comunidade de pessoas aprendendo a usar o sistema. Isso é muito inédito, assim. Eu não lembro de nenhuma outra iniciativa com essa pegada educacional tão clara quanto o Arco. Talvez só o Linux from Scratch. Né? Ou o Comain, né? O Comain também, aí, a distro que eu desenvolvia 15 anos atrás. E a ideia era um livro, né? Eu dava um livro junto com a ISO. Dentro da ISO tinha o livro também, onde no livro eu explicava tudo o que estava acontecendo, como é que foi configurado, por que foi configurado como foi e tal. Mas essa pegada, pô, faz muita falta. Eu acho que faz muito tempo já que eu não vejo nada tão legal que faça tão bem para a comunidade Linux no geral quanto o Arco Linux. Nenhuma distribuição compete com isso, cara. Nem Manjaro, nem Arch Linux, nem Endeavor, tá?
Ele usa o Arch Linux como base, porque tem que usar mesmo, porque ele é feito para ser base mesmo, né? Porque não tem nada, nessa distribuição não oferece nada de conforto ou conveniência para o usuário. Mas é muito fácil você construir em cima, né? E os caras se propõem, inclusive, a ensinar você a criar essas customizações para popularizar ainda mais a base de Arch Linux. Inscreve aí se não é inscrito, clica no sininho para não perder nenhum vídeo aí e receber a notificação direto no celular, na televisão, na cafeteira, onde mais você quiser. Segue aí os meus dados para contribuições do canal aí, os dados do Pix, né? Tem aí esse e-mail também serve de contato e serve para doações em PayPal. E também me siga aí nas redes sociais, vamos trocar ideia pelas redes sociais. Eu ainda não estou fazendo um bom trabalho nas redes sociais, eu admito. Eu acho que é porque 99,9% das pessoas que estão me seguindo nas redes sociais são pessoas que eu conheço, são pessoas meus amigos, não são inscritos do canal. Mas eu optei em seguir esse caminho de compartilhar minhas redes sociais com vocês aí no canal. Dá para tirar dúvidas comigo lá por lá também, se quiser falar, dar sugestão de pauta, alguma coisa, sou todo ouvidos. Beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!